E aí, pessoal, como vocês estão? Então, vamos para mais um vídeo só narrando e lendo um grande livro que tem me edificado muito, que é Por que Tarda o Avivamento, de Leonard Ravenhill. E eu vou falar um pouco sobre a biografia dele e sobre a história de outros avivalistas também. Só ia ler, mas como eu procurei fazer algo mais amplo, então eu estou gravando. Eu ia só ler parte de algumas páginas que me marcaram, né? Eu quero começar, e o grande motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é porque, assim, toda segunda-feira a gente está tendo cultos, né, de avivamento aqui na Igreja Batista, na nossa igreja. E eu conheço a história do avivamento, eu conheço grandes figuras do avivamento, já li livros, né, do Evan Roberts, do, do País de Gales, né, do avivamento que teve lá, já li livros também, já li muito sobre o John Wesley, esse agora que eu estou lendo, e eu já li alguns livros sobre avivamento, como esse, ó, Azusa, a história do avivamento Azusa. Tem um outro do Eduardo Nunes, Avivamento Sustentável. Esse que eu recomendei para vocês. Tem um outro livro também que acrescentou logo quando eu voltei para Jesus, que é Uma Vida com Propósito. Estava procurando ele aqui. Mas para a gente ser um avivalista, obviamente a gente tem que saber o nosso propósito, né? E qual área a gente vai atuar, para que a gente venha pôr avivamento, fogo naquele lugar, naquela área que a gente está atuando, né? Porque isso não serve só para ficar dentro da igreja, mas serve para você repassar para outras pessoas. Então, tem sido uma bênção os cultos aqui em Guarulhos. O apóstolo Adailton, ele tem ministrado histórias, obviamente bíblicas, mas que ele também pôde vivenciar do sobrenatural, né? Eu já vivi grandes milagres aqui na CBI, grande, algo impactante eu já vivi, mas sempre a gente fica com um gostinho demais, principalmente eu que já fui também no Descende, não só eu, mas meus colegas, eu que participei de um curso missionário, né, uma escola missionária, e eu vi gente do mundo todo, e eu ouvi muito sobre sobrenatural, contexto doutrinário da igreja, palavras diretivas, eu aprendi muito, mas com o tempo a gente vai vivenciando outras coisas e a gente vai, digamos que esfriando, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, nunca estar morno, que o Senhor prefere o frio ou o quente do que o morno. Às vezes a gente está muito ligado na televisão, nas redes sociais, e às vezes a falta de gratidão. Existe muita situação que pode acarretar na nossa perca do nosso prazer de estar na presença de Deus, no nosso secreto, no nosso quarto, no período de oração, intimidade, entende? E é isso que eu tenho procurado voltar, né? Equilibrar na minha vida, porque eu sempre fui muito 8 ou 80, então é importante a gente equilibrar isso, né? Mas lá no curso de missão que eu fiz juntamente com o Dunamis, Ministério Dunamis, a galera lá da Zion, e hoje é Greenhouse, mas e juntamente com a Jocum, que tem o seu criador, né, o Loren Conegan, sei lá se é assim se fala,
Vou colocar o nome deles aqui, depois vocês pesquisam. Ele que foi o único missionário que viajou todos os países. E eu também pude ser ministrado por pessoas que foram responsáveis pelo que chefiaram ali o Descende, né? E foi muito bom. E é de suma importância a gente, sabe, se conectar no Instagram, no Facebook, na internet, porque o mundo que a gente vive hoje é virtual. E o que a gente está vendo, a gente está semelhando, a gente está comparando, a gente está absorvendo no nosso dia a dia. Então, quem a gente segue, aquilo que aparece no nosso feed e o que a gente posta tem muito a ver com o que a gente é nesse mundo do século XXI que a gente vive hoje. Então, por isso que é interessante eu destacar alguns nomes aqui para vocês. Mas eu quero começar a contar e falar desses nomes agora para a gente entrar na história desse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Porque a gente se esfria? Porque a gente é morno? Porque a gente está ligado no entretenimento? Porque os falsos profetas estão pregando? Porque os políticos corruptos estão assumindo a posição de influência dada por nós? Por que tarda o avivamento? Essa é a minha pergunta e eu deixo esse ponto de interrogação em vocês. A gente vai ver na palavra que, se não me engano, no Antigo Testamento tem partes ou parte que fala que antes de começar uma história, Deus vai contar lá. A Bíblia vai narrar, né? Mas depois que Deus deixou de falar tantos e tantos tempos, e aí ele começa a contar a história. Imagina, cara, um mundo onde Deus não fala. Obviamente ele fica em silêncio, ele trabalha na vida daqueles que o esperam, mas ele não fala, principalmente não falava, principalmente no Velho Testamento, né, no povo mais antigo que o Espírito depois, né, que Cristo morreu por nós na cruz, levou, foi no inferno, pegou a chave da morte, da vida e subiu aos céus. Nós desfrutamos hoje do período da graça, não da lei. Mas antes existiam os reis, os juízes, e naquele tempo era difícil o povo ele se deslocar de um lugar para o outro para ouvir Deus falar através de uma pessoa. Por isso que os antigos, Abraão, Isaac e Jacó, eram profetas. Deus falava com eles, dava respostas para eles, especificamente para eles. E para o seu povo que caminhava com ele, óbvio, contra os seus inimigos. Mas aí, de Malaquias até João Batista, Deus fica 400 anos sem falar conosco, com o povo. E aí nasce o profeta, prepara o caminho, vem o Filho de Deus, através de Maria e José, e ele chama, ele cresce com virtude, lê a palavra, oração, medita, surpreende a todos, se perde no tempo, tal. Tá com 30 anos, aí ele vai lá, chama os discípulos, alguns vêm, outros não vêm, tal, perseguição, morte, ressurreição, os discípulos se unem, o evangelho é alastrado para todas, aos povos vizinhos, Jerusalém, Samaria, confins da terra. Aí vem os 120, aqui que eu quero entrar. 120 seguidores de Cristo. Vamos lá. Século XVIII.
onde surge o iluminismo, onde também, na Inglaterra, se levanta John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Também um grande avivamento na obra de Campus Larry, na Escócia. Fervor também na igreja anglicana, na vinda do século, quando o partido evangélico de John Newton, William Wilberforce, iam contra os males sociais em casa e a escravidão no exterior e fundaram a Sociedade Bíblica e os missionários. Também posso dizer e citar o nome de um grande avivalista, Jonathan Edwards, que foi um teólogo que fez a grande análise do desenvolvimento de avivamento. Ele dá o início ao conservacionismo avivamento. Mais um, e para finalizar, para a gente não perder tempo e ir para o livro. Nos Estados Unidos, século XIX, Charles Finney, Alexander Campbell, William Seymour, nos Estados Unidos também, o Azusa, Evan Roberts, no país de Gales, William Booth, Exército da Salvação, e Jesus Movement. Prefácio. Avivamento, sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos templos ou se levantamos as mãos no culto de louvor. Ele nos chama a levantar um clamor a Deus para que Ele fenda os céus e desça com poder e autoridade para tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremerem diante dele. Leonard não brinca em serviço e não dá moleza para quem está com a vida acomodada na igreja do Senhor. Cansado de ver a noiva de Jesus debilitada pela carnalidade, ele dá um puxão de orelhas bem dado e faz cobranças de santidade, poder e oração, que poucos têm coragem ou autoridade para fazer. Se ele chama os crentes a orar, é porque ele ora, e ora como poucos que eu já ouvi. Um grande avivalista, um grande evangelista. Muitos perguntam, por que tarda o pleno avivamento? Leonard responde, com palavras incisivas e inconfundíveis, escrita em 1959. Este livro tardou a sair em português, mas minha oração é que esteja sendo lançada no momento certo para uma igreja confusa, mundana e enfraquecida, para um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Só assim ele cumprirá o seu papel profético da família de Deus, corpo, noiva e habilitação de Cristo. Cara, incrível, porque falando do Leonard, eu fui num culto na Zion, quando eu era Monte Sião ainda. Eu cheguei lá, quem estava ministrando era um Sean Smith, era um jovem americano, pastor. Ele estava pregando para uma galera e ele falou que quando ele era jovem, a história dele é muito louca também, pode ver o testemunho dele aí na internet. E ele se converteu e começou a pregar o cristianismo na escola, para satanismo e tal. Só que naquela época ele buscava muito a Deus, então ele ficou sabendo que ia ter uma excursão para conhecer o Leonard. E ele e seu amigo jejuaram, não sei quantos dias, 21, não sei, bastante dias para vê-lo. E aí ele falou que teve uma experiência maravilhosa.
Engraçado porque essa experiência se conecta com... Eu os conectei com o Leonard através do YouTube, né? Eu estava no aeroporto trabalhando de madrugada e eu pesquisei sobre ele na internet e eu achei o nome dele e, enfim, eu comecei a ver ele sempre muito crítico, muito incisivo nas suas pregações e aí depois eu passei para alguns amigos meus ministrações e eu fui para esse culto depois de um tempo e ele contou isso. Engraçado como as histórias, né, se conectam. E ele morreu em 94, né, no ano que eu nasci. Ele morreu e eu estava nascendo e, enfim, muitos outros jovens e, enfim, eu considero o ano de 94 um ano especial, né? Porque assim como, claro, assim como morreram grandes figuras, né, ao mesmo tempo nasceram grandes outras figuras. Então, não só brasileiras, né? Enfim. Então, eu vou começar a ler agora o livro. Espero que você goste e se conecte e, e seja abençoado por ele. Então, galera, só para iniciar aí, hein? Por que tarda o pleno avivamento? Vamos lá, começando falando de Paulo. Pensemos um pouco em Paulo. Após receber uma poderosa unção do Espírito, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e palácios. Ia a toda parte, tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do Evangelho. Disse que foi Lenine quem afirmou o seguinte: os fatos não podem ser contestados. Analisando as realizações de Paulo e comparando-as às dos crentes da nossa geração, que fazem tantas concessões ao mundo, temos que concordar com ele. Porque Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade, mas ele a abalava totalmente. Mas ainda assim tinha tempo para sair batendo as portas das casas para orar pelos perdidos que encontrava pelas ruas. Cara, eu estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha, precisamos chorar porque não temos lágrimas, precisamos nos humilhar porque por haver perdido a humildade de servo de Deus, gemer por não sentirmos pesos pelos perdidos, irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias do fim e nos punir pelo fato de o mundo estar se dando tão bem conosco que não precisa perseguir-nos. Pentecostes significa dor, mas o que mais experimentamos é prazer, que significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecoste significa prisão, e no entanto a maioria dos crentes faria qualquer coisa, menos ir para a prisão por amor a Cristo. Se revivêssemos a experiência do Pentecostes, talvez muito de nós fôssemos parar na cadeia. Eu disse Pentecostes, não pentecostalismo. Eu não estou querendo atirar pedra em ninguém. Imaginemos a experiência do Pentecoste se repetindo em uma igreja no próximo domingo. O pastor, como Pedro, é revestido de poder, e pela sua palavra, as Ananias e sua esposa caem mortos ao chão. Será que o crente moderno toleraria isso? E não para aí. Paulo determina que Elimas fique cego em nossos dias. Isso implicaria a abertura de processo contra o pregador. E se alguns caíssem ao chão sob o poder do Espírito Santo, o que acontece em quase todos os avivamentos, sem dúvida iriam difamar-nos. Não seria demais para nossa sensibilidade humana? E como já disse no início desse capítulo, gostaria que houvesse grandes pregadores em nossos dias. O diabo quer que fiquemos a caçar ratos, enquanto há leões à solta, devastando a terra. Nunca consegui descobrir o que se passou com Paulo na Arábia. Ninguém sabe. Será que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra e do Senhor reinando soberano? Não sei, mas uma coisa sei com certeza: ele modificou a Ásia, deixou os judeus profundamente irritados, encolerizou os romanos, ensinou para mestres e teve piedade de carcereiros. Ele, outro pregador de nome,
Silas dinamitaram as paredes da prisão com suas orações para realizar a obra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, o escravo de Cristo pelo amor, depois de reconhecer que o coração mais duro que Deus conquistará era o seu, resolver ir abalar o mundo para Deus. Em seus dias, ele trouxe à terra os poderes do mundo vindouro, restringiu a operação de Satanás e sofreu, amou e orou mais que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos outra vez. Se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólico, chega dessa pregação fraca e ineficaz. Então, pessoal, eu estou lendo as partes que eu mais gostei desse livro e tem me abençoado muito. E no final de cada capítulo tem frase dos grandes avivalistas, né? Eu quero deixar claro que avivamento também pode ser, na minha opinião, e eu vejo isso como avivamento quando uma igreja se une, unindo os 5 ministérios, juntamente com as operações dos diversos dons que contém na igreja. E isso também pode ser sustentável, sendo emplacado na sociedade através de várias esferas e também através da justiça social, que para mim é importante. Vamos ler agora as frases que servem como princípio de esboços para nós. Vamos lá. Primeira do Bryce. Parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecostes. Segunda, do Sangster. Como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante de meus olhos todas as oportunidades que perdi e ficar provado que minhas desculpas não foram mais que meros disfarces para meu orgulho e acovardamento. Terceira, que eu não conheço esse rapaz, mas o nome dele é Ter Stegen. Ó correntes de águas vivas, ó chuva de graça, ninguém que espera por ti, espera em vão. Uou. Quarta, do Panton. Avivamento é o Espírito Santo enchendo o corpo prestes a tornar-se um cadáver. A quinta é do famoso Finney. Um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Então, galera, para encerrar esse vídeo, para não ficar tão longo, eu vou postar algumas coisas mais sobre avivamento ao decorrer das semanas aí diante desse livro. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Fica aí essas histórias para que vocês venham meditar no nome desses grandes avivalistas, né? Que você também possa se tornar um. Estou eu aqui, né? Com meu ouvido entupido. Acabei de voltar num sítio da igreja, foi maravilhoso. E nós somos um. Essa camisa eu gosto demais porque, olha, tem vários países aqui representados. E eu fiquei pensando na ideia do meu primo. Ele, que eu considero ele meio um pouco engraçado, zoeira, sem juízo. Por mais que ele respeite, ele tem uma visão muito sem regras e anarquistas, entre aspas. Mas ele me falou uma coisa que fez muito sentido com aquilo que está escrito aqui, né? E de acordo com aquilo que eu vivi nesse final de semana, que é ser um, né? Você respeitar a diferença das pessoas, mas ser corpo de Cristo. E muitas vezes nós, quando entramos numa Copa do Mundo, numa competição esportiva e etc., a gente não é um, porque a gente tem a nossa equipe, né? E a gente compete. E o que ficou na minha cabeça no final de semana é que mesmo eu competindo ou não, eu ganhando ou perdendo, eu sempre vou ganhar, porque Cristo morreu por mim na cruz e morreu por você na cruz, para que nós venhamos se tornar avivalistas. E hoje vai ser o último culto de avivamento, na segunda-feira, que vai abençoar a igreja, que vai trazer novidade do reino de Deus para a igreja, com dons celestiais, respostas celestiais. Vai ter um corredor, vai ser algo muito top. Então, o que a igreja CBI, que é a minha igreja, a igreja brasileira tem vivido, tem sido muito grande e muito legal. E que nós viemos ser um, independente das regras e leis que cada país é constituído.
porque primeiramente somos cidadãos celestiais, para depois sermos cidadãos brasileiros, ou americanos, ou israelenses, ou alemães, enfim. Então, que venhamos pensar nisso tudo e que para que esse vídeo não fique tão longo, já peço para que você curta o vídeo, compartilhe aí para as pessoas e espalhe aí para todo mundo e se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo sobre avivamento.